Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos nos colocando agora a ouvir a mensagem de Nossa Senhora e o Santo Evangelho. E aí a gente vai fazendo uma reflexão para que a gente possa interagir com nós mesmos. Como está a minha fé? Como é que eu estou vivendo o meu cotidiano? Como está a minha intimidade com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e a minha mãe? Como está também a minha intimidade com Nosso Senhor Jesus Cristo? Como está também o meu comportamento dentro da minha comunidade, dentro da minha família, dentro da sociedade? Como é que eu estou vivendo e também vendo tudo isso que está acontecendo no mundo? Então hoje a gente tem um tema para reflexão: a grande apostasia. Está se realizando tudo o que foi predito pela Sagrada Escritura. Então quero pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar com mais pessoas e também estar à vontade nos comentários. E também, você que já é inscrito, meu muitíssimo obrigado. Você que já compartilha conosco há muito tempo e você que está se inscrevendo no canal, meu muitíssimo obrigado a todos vocês. O mais importante que eu sempre venho a pedir a vocês é que deixe a palavra do Santo Evangelho, a mensagem de Nossa Senhora fluir na sua vida, para que você possa fazer um encontro verdadeiro com nosso Senhor e o nosso Deus. Amém? Vamos para a leitura do livro. Antes disso, vamos invocar a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas divinas consolações, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra-se meus lábios, e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai nos socorrer. Vamos aqui pela leitura do livro da 28ª edição, aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 690 em diante. A grande apostasia. Mosteiro de La Pérouse, Suíça, 11 de junho de 1988. Festa da Imaculada Conceição de Maria. Festa do Imaculado Coração de Maria. Na festa do meu coração imaculado, deste ano mariano, a mim consagrado, filhos prediletos, chamo-vos todos a entrar no jardim celeste que construí para vós nestes tempos dolorosos e sangrentos da purificação. A hora da grande apostasia chegou. Está se realizando tudo o que foi predito pela Sagrada Escritura na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Satanás, o meu adversário, conseguiu difundir os erros por toda a parte, com o engano e por meio da sua astuciosa sedução, sobre a forma de novas e mais atualizadas interpretações da verdade, e conduzindo muitos a escolher conscientemente e a viver no pecado, no engano, na enganosa convicção de que este já não é um mal, antes, pelo contrário, é um valor e um bem. Chegaram os tempos da confusão geral e da maior perturbação dos espíritos. A confusão entrou na alma e na vida de muitos dos meus filhos. Esta grande apostasia
se difunde cada vez mais também no interior da Igreja Católica. Os erros são considerados e difundidos enquanto negam-se com muita facilidade as verdades fundamentadas da fé que o magistério autêntico da Igreja sempre ensinou e defendeu energicamente contra qualquer desvio herético. Os, es, episcopados mantêm um estranho silêncio a não reagirem mais. Quando o meu Papa fala com coragem e reafirma com força as verdades da fé católica, não é mais escutado. Pelo contrário, é publicamente criticado e escarnecido. Há uma tática sutil e diabólica, tramada secretamente pela maçonaria, usada hoje em relação ao Santo Padre para ridicularizar a sua pessoa e a sua obra e para tornar vã o seu magistério. Vítimas da grande apostasia são os meus filhos que se deixam arrastar muitas vezes inconscientemente por esta grande onda de erros e de males. Vítimas da grande apostasia são muitos bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis. Aliás, religiosos e religiosas também e fiéis. Neste tempo, na Igreja Católica, permanecerá um pequeno resto, que será fiel a Cristo no Evangelho, a toda a sua verdade. O pequeno resto formará um pequeno rebanho, custodiado todo no fundo do meu coração imaculado. Este pequeno rebanho será formado pelos bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas e fiéis, e permanecerão fortemente unidos ao Papa, todos recolhidos no cenáculo do meu coração imaculado, em ato de oração incessante, de contínua imolação e de oferta total, para preparar o caminho doloroso para a segunda e gloriosa vinda do meu Filho Jesus. Nesta minha festa do ano mariano, dirijo a todos que queiram fazer parte do pequeno rebanho o convite materno para se consagrarem ao meu coração, para viverem em intimidade de vida comigo, para se tornarem os meus corajosos apóstolos nestes últimos tempos, pois chegou o momento em que o meu coração imaculado deve ser glorificado perante a Igreja e toda a humanidade. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: Por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhe: Não são os que estão bem que precisam de médicos, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significa estas palavras: Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Nossa Senhora, ela vai
nos orientando a gente a viver o Evangelho, e ela vai colocando para nós essa grande apostasia. Na última palavra que Jesus vai falar no Evangelho, finalizando, ali ele vai falar que para que pudesse compreender que quero a misericórdia e não o sacrifício. É um momento em que, lá no, no Antigo Testamento, nos profetas, em Oséias, que foi ali um profeta também, ali do samaritano, ele então estava profetizando essa parte, se não me engano é Oséias 6, versículo 6. Então Oséias estava profetizando que Deus não estava mais querendo, não estava mais aceitando daquele povo o sacrifício. Que ele estava querendo mais um amor verdadeiro. Ele estava querendo que aquele povo vivesse, né, com ele, vivesse fora das idolatrias que ali aconteciam. Eles prestavam culto a Deus e ao mesmo tempo às idolatrias. Por isso, quando ele vai conversar com aquela mulher no poço, a samaritana, ele vai falar para ela que ela tem 5 maridos. São 5 deuses que ela acredita. Né? Mas só que nenhum daqueles 5 deuses é o Deus que ela segue. Né? Então ela vai assim compreendendo as palavras de Jesus. E aí a gente vai entrando nessa grande idolatria que já acontecia dentro da igreja há muito tempo, né? E aqui a gente foi colocado aqui a apostasia. Então essa apostasia, né? O que é a apostasia? Já é a falta de fé em nosso Senhor e nosso Deus. A gente começa a deixá-lo de lado, a gente começa a viver uma vida sem ele e a buscar a divindade nas coisas, nos deuses pagãos. E o que foi realizado, que Maria que vai dizer, está se realizando na carta de São Paulo aos Tessalonicenses, é, é, é essa grande apostasia que está acontecendo nos dias de hoje. E a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, a Bíblia, ela é um manual onde a gente interage com ela e a gente vai vendo todo o nosso caminhar na fé em Cristo e também na apostasia e também na falta de fé e na idolatria. Nossa Senhora vai mostrando para nós aqui na última, na página 691, 3 trechos. Ela vai mostrando aqui o pequeno rebanho que vai ser formado entre bispo, religiosos, né, e também fiéis. Esses pequeno rebanho vai precisar de muita oração incessante para que mantenha a igreja firme e perseverante. A igreja, ela só vai ser alicerçada na fé através da oração. E a igreja somos cada um de nós. Nós só vamos permanecer firme se nós consagrarmos a Nossa Senhora, e a maioria das pessoas são consagrados, né? No dia do batizado se consagrou a Nossa Senhora, quem não é consagrado pode consagrar. Essa consagração é válida, não precisa ser aquela que coloca a corrente, né, no braço, não, pode ser essa que a gente consagra a Nossa Senhora no dia do batismo. Pois bem, ser também devoto de Nossa Senhora e ouvir o que Nossa Senhora vai mostrando para nós. Na carta de Tessalonicenses, eu precisei ler todas para que eu pudesse chegar à conclusão de que, naquele momento, Paulo ele sai de uma ali
dos judeus, de levar a palavra somente para os judeus. Ele começa a levar as palavras para também os pecadores, os gentios, os pagãos. Né? Então ele convida aos pagãos a sair da idolatria e a aderir à fé em Cristo Jesus. Então, nesse momento que eles aderem à fé em Cristo Jesus e que muda, então há um momento de bastante oração. E é um momento que a gente vai vendo que é pouquinho, é um pequeno rebanho que ele vai mostrando que é preciso da oração, que é preciso incessantemente estar unidos na fé, estar unido na busca do trabalho, da união, da fraternidade, do amor e principalmente no ensinamento do Evangelho. Ele vai mostrando para nós duas coisas importantes e que está acontecendo nos dias de hoje. Ninguém, de modo algum, vos engane. Mas a gente está tão enganado. A gente se engana com facilidade. A gente entra num modo de apostasia. Por quê? E a gente vai entrando na idolatria. O que é a idolatria? A idolatria, eu já passei por tudo isso que eu vou falar a vocês. A idolatria é exatamente os amuletos que a gente adquire para aderir sorte, né? A gente acaba indo numa casa de uma pessoa, num comércio, a gente vê lá uma planta chamada Comigo Ninguém Pode, a outra planta Espada de São Jorge e alguma outra planta ali que diz que protege de mal olhados e protege de inveja. E ali sobre a vista de muito ali no balcão, ou à vista de todos dentro da casa, o sal grosso com alho. Então isso são amuletos que às vezes a gente coloca divindade naquele amuleto. A gente coloca como se eles tivessem poder. A gente começa a fazer então com que aquele objeto nos dá proteção. E cadê a proteção que nós pedimos a Deus? Nós não pedimos a proteção a Deus. Nós damos a sentido da nossa proteção a esses objetos, a esses deuses que a gente cria, a essa idolatria. E aí a gente vai se apegando bastante. Quando uma pessoa vem, isso já aconteceu, né, comigo, vem a nossa casa ou ali num pé de planta, num pé de fruteira, e que aquela fruta, aquele pé de fruteira, eles têm bastante frutas, e ali ele começa a valorizar bastante, a se encher ali de palavras bonitas, e aí pede para arrancar uma pessoa, daí para ele arrancar. Quando ele arranca, que come, e aí agrada ali o sabor da fruta, então as pessoas, quando a pessoa vai embora, um pouco tempo depois, aquela fruteira morre. E a gente começa a dizer que aquela pessoa foi que matou aquela planta. A gente coloca como aquela pessoa tivesse poder. Olha só, se aquela pessoa tivesse poder. Aquela pessoa com a mesma coisa que ela pegou naquela planta com a intenção de matar, ela poderia pegar em qualquer pessoa na intenção de matar e começar a dizer palavras e aí depois aquela pessoa poderia cair morta. Deus não deu poder para ninguém matar, para ninguém tirar a vida de nada. Nós não temos o poder da palavra de matar alguém com palavras. A gente pode matar no coração. No coração a gente pode colocar tanto ódio no nosso coração e a gente pode matar aquela pessoa da nossa vida, da nossa presença, ignorar por completo o mandamento de Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Então a gente não tem esse poder, né? Então ele vai começando a ter essas idolatrias devido a que a gente vai buscar também em benzeção, em benzedor, em benzedeira, e a gente vai dizer, não, mas lá ele tem uma mesa lá e é repleta de santos.
Olha só o que Paulo vai dizer. Ninguém de modo algum vos engane. E a gente é enganado. É enganado com frequência por causa do que a gente vê. A gente se engana. Quando eu fui pesquisar e fui ver a planta tá na minha casa já estava com problema, já estava afetado ali na sua raiz uma doença e que parte dela já estava secando há alguns tempos. Aí depois foi coincidência, ou então o maligno que vai colocando, né, para que a gente comece a idolatria. Os erros que Nossa Senhora vai falando, que ele coloca e que ele seduz, e ele seduz muito bem a gente a viver esse momento de idolatria. Ele vai mostrando para a gente, e se a gente não vê com os olhos da fé, a gente vai acreditando em algo que a gente vê sem os olhos da fé. Por isso, tome muito cuidado, porque na minha casa aconteceu e não foi a pessoa, mas já foi devido a uma doença que já estava na raiz da planta e que matou a planta. Outra coisa é a gente ir a esses lugares. Nesses lugares vai colocando muitas coisas, né, na nossa mente, vai desviando a gente do nosso Senhor e nosso Deus, da Santa Missa, e aí a gente já não busca mais a Deus. A gente vai buscando sempre o benzedor. Cadê Deus na nossa vida? Vai sumindo aos poucos. Vai sumindo. E aí Paulo vai dizer, porque primeiro deve vir a apostasia e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo e que é divide, aquele que se levanta contra tudo e que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. E hoje a gente vive essas pequenas apostasias desde muito tempo, né? Agora a gente está vendo algo mais aprofundado dentro da igreja. A gente está vendo que estamos tomando conta de que não precisa mais confessar para quê, né? Todos os domingos na igreja, para quê? Não precisa. Aí começa a colocar que muitas pessoas vão na igreja só para olhar a veste do outro, só para isso, só para aquilo outro, e aí começa se afastando, e aí vai cada vez mais a igreja diminuindo, vai ficando apenas um pequeno rebanho. E isso está acontecendo muito nos dias de hoje. A gente deixa que o ódio toma conta dos nossos corações sobre tanta violência que está acontecendo nos dias de hoje. A gente já também está vendo dentro da igreja, né, que está... Deixa eu voltar aqui. A gente está vendo aqui dentro da igreja que já está acontecendo que o homem está profanando o lugar santo de Deus. E Maria vai mostrando para nós que o Papa nos dias de hoje também está sendo ridicularizado. Já não está sendo considerado como um Papa, né? E tudo o que ele fala está sendo motivo de muita, até mesmo chacota, podemos colocar assim. Então, a gente está vivendo nos dias de hoje um momento bastante difícil, momento que o próprio Jesus, quando ele vem chamando exatamente os pecadores. Por que ele chamou os pecadores e por que ele, né, estava ali no meio deles? Porque os pecadores precisam de arrependimento. Os pecadores precisam voltar ao nosso Senhor e nosso Deus.
Por isso que ele foi também a samaritana. Por isso também que ele falou da parábola do bom samaritano. Foi por isso que ele, né, fez essas comparações aí para que as pessoas pudessem ver que os samaritanos precisam também de salvação. Todos precisam de salvação. Então, se todos precisam da salvação, ele precisa estar com eles. Foi por isso que ele veio. Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para salvar o mundo. Se ele veio para salvar o mundo, ele tem que estar unido nos pecadores. Por isso que é a importância nossa de fugirmos cada vez mais do nosso pecado, de fugir mais da nossa razão, porque às vezes a gente quer ter a razão e não ouve a palavra. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus, ele vai dizer para que a gente possa amar o irmão. Ele vai ensinando que se a gente levar um tapa no rosto, ofereça a face direita, ele ofereça a outra face, né? E assim ele vai mostrando que aquela lei do tabelião, de olho por olho, dente por dente, não funciona. Funciona a lei do amor. Se te roubar, se te pedir o manto, dê também a túnica. Se fazer com que você ande 1 quilômetro, ande 2, 3, né? Então vale a lei do amor, a lei da fraternidade. Então por isso que o nosso Senhor, ele quer que nós o entendemos, que a palavra misericórdia, o que é a palavra misericórdia, o que significa a palavra misericórdia para cada um de nós. Porque ele é misericordioso. Ele vem para todos nós, ele não vai excluir ninguém. Ele quer que todos se juntem a ele, se juntem nesse povo, nesse rebanho que será salvo por ele. Mas Nossa Senhora está mostrando que na Sagrada Escritura já está dito tudo que a gente está passando nos dias de hoje. E o porquê que isso veio acontecendo é porque nós deixamos ser enganados pouco a pouco. Começamos com objetos de sorte, os amuletos, e depois a gente começa a trocar Deus por esses amuletos. Começamos a dar às pessoas e dar a objetos divindade, tirando a divindade do nosso Senhor e nosso Deus. Se a gente quer andar com algo que possa nos proteger, andamos com a cruz sagrada de Cristo, o crucifixo, para que a gente possa lembrar do amor dele por nós na cruz. Andamos com o Santo Texto, que nós vamos lembrando dos mistérios de Cristo que ele passou, que ele nos amou e que ele, toda a sua trajetória de vida está no Santo Texto, e a gente lembre dele para que ele caminhe conosco, para que ele nos dá sustento e nos fortalece. É assim que a gente deve viver nesses dias de hoje, e o que Maria está pedindo para nós. Os pequenos rebanhos. E se você for um desses pequenos rebanhos e quer ingressar a Nossa Senhora, seja forte e firme na sua fé, na sua oração. Ore cada vez mais. Visite Jesus Eucarístico, vai até a sacristia, faça ali a sua confissão, né? Faça ali aquele momento de regressar à casa do Pai através do pedido de perdão, do sacramento da confissão. E assim a gente vai tomando gosto pela palavra e deixando que a palavra seja para nós luz que nos ilumine e que nos conduz nos dias de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Agora a gente vamos para a parte final. Eu estive aqui mudando um pouco e acabei
Então, me perdendo um pouquinho, mas que a gente tenha calma e paciência. Consagração ao coração imaculado de Maria, Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Esta oração foi escrita pela irmã Lúcia, a pastorinha lá da Cova da Iria, em Fátima. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhas coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Amém. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e nos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono, velai sobre o meu descanso, não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do seu amor, possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo, afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse sem aflições. E que no alvorecer de um novo dia eu acordo feliz e restaurado, e seja para o mundo testemunha de ser sempre por vós amado. Amém. Que a luz de Cristo nos ilumina, e que nos direciona a viver uma vida consagrada nele, a viver uma vida como a vossa serva fiel, a vossa mãe Maria Santíssima viveu. Deixamos ser conduzido pela oração, deixamos ser conduzido pela palavra do Santo Evangelho. E assim a gente vamos vivendo cada vez melhor. Na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade, aonde a gente estiver. A graça de Deus sempre vai estar aonde a gente estiver. E que tudo isso seja intercedido por nossa Mãe Maria Santíssima e dado por aquele que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro. Fica na paz de nosso Senhor e nosso Deus, e que nossa Mãe Maria Santíssima e o seu Filho Jesus nos conduza ao próximo encontro.